A presença do Senhor está, grandes coisas acontecem, amém? Diz assim, todo mundo já leu ou já ouviu esse versículo, sim ou não? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresente os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. 2. E não sede conformados, ou não conformeis, outras traduções, não sede conformados com este mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, da sua mente. Amém? Coloca para aí o tema da mensagem, o número 1, faz favor. Deixa eu fazer uma pergunta. Quem quer o avivamento aí? Não, vamos treinar melhor. Eu vou falar, quem quer o avivamento, dê um glória a Deus, e você vai se manifestar. Vai lá. Quem quer o avivamento, dê um glória a Deus. Foi médio. Eu até esperava menos de vocês, mas começou bem. Mas pode ser infinitamente melhor, sim ou não? Vamos começar de novo. Vai lá, põe lá o texto, vai lá. Não. O texto de Romanos, vai lá. Vamos voltar. Então, renovação pelo vosso entendimento, que é a sua mente. Amém? Coloca lá o tema da mensagem. Vê que eu voltei no tempo, hein? Vou dar a oportunidade de vocês fazerem bem feito dessa vez. Quem quer um avivamento, dê um glória a Deus! Aí sim, aí vocês são geniais, vocês são fantásticos. Mas é o seguinte, agora volta no texto valendo, não é para fazer de novo não. Vou fazer umas perguntinhas. Romanos 12:1. Me diga uma coisa, culto racional, no culto racional pode ter lágrimas? Pode ter emoção? O que vocês acham? Que sim ou que não? Sim ou não? Mas ele não é racional? Não, culto racional é uma coisa mais equilibrada, mais séria, é isso ou não? O que vocês acham? Quem acha que é mais emocional, levanta a mão, acima da cabeça, assim. Quem acha que é um culto mais racional, levanta acima da cabeça. Vamos tentar de novo. Vocês não estão... Vocês começaram bem, mas deram uma vacilada agora. Vamos lá. Quem acha que esse texto está falando de um culto mais emocional, mais voltado para a emoção, levanta a mão na cabeça. Levanta a mão acima da cabeça. Ninguém. Quem acha que é um culto mais equilibrado, mais racional, levanta a mão acima da cabeça. Ainda está mais ou menos, que tem gente que não sabe o que é. Na verdade, quando fala culto racional, não está falando sobre lágrimas ou, sei lá, na verdade está falando sobre decisão. Você decide se apresenta o teu corpo em santidade. A santidade é uma decisão diária. Você decide, certo? Nós decidimos. Quando você tem uma criança, os pais e as mães decidem o que ela vai vestir, o que ela vai comer, a hora que ela vai dormir, sim ou não? Mas a partir do momento que ela vai crescendo, ela começa a tomar suas decisões. Lembra de você, quando era adolescente? Sabia tudo. Meu pai não sabe nada. Lembra dessa fase ou não? Ou foi só eu que foi assim? Eu sei. Eu vi na minha bola de cristal, você adolescente, você resmungando e tal. Mas você começa a tomar as suas decisões, achar que as suas decisões são melhores que a dos outros, aquilo que você pensa. Quando eu estava no ensino médio, eu lembro, a galerinha tinha enfim, queria ter opinião. Não, porque você não pode falar isso. Já viram esse povo aí? Não, porque isso aí, como assim você fala um negócio desse? Não, na década de 90 já era assim, adolescente achando que sabia tudo. Mas esse texto fala sobre decisão. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre avivamento. Agora coloca aquele segundo versículo, aquele segundo slide. Vamos definir o que é avivamento? Quem sabe dizer o que é? Você vai achar na internet, nos livros, enfim, uma série de definições. Eu fiz um apanhado, peguei o que um monte de gente escreveu. Talvez você tenha uma definição melhor, ok? Talvez você tenha uma definição melhor, não vamos brigar por causa disso, vamos continuar sendo amigos, mas é algo mais ou menos assim. Avivamento é uma renovação espiritual. Diga, renovação espiritual. Que ocorre quando existe uma real transformação pelo poder do Evangelho. Diga, pelo poder do Evangelho.
resultando em uma vida com propósito. Diga, vida com propósito. Em fé e obediência à palavra de Deus. Diga, fé e obediência à palavra de Deus. De forma a impactar a sociedade. Diga, impactar a sociedade. Sem olhar. Alguém consegue falar de novo ou não? Já, nem eu que escrevi lembro. O que eu faço? Eu tento pegar um negócio maior e fazer uma siglazinha, um negócio rápido. Avivamento, de forma rápida. Renovação espiritual com propósito. Pronto, aqui é só se lembrar do rap. Já ouviram rap ou não? Vocês curtem rap ou não? Pela cara de vocês não, vocês são pessoas espirituais, é só worship, é só adoração profunda, negócio de rap é do mundão, mas esse rap aí é com E, o rap. Então pensa assim, avivamento, de forma extremamente fácil, rápida e, enfim, simplificada, é uma renovação espiritual com propósito. Amém? Agora é o seguinte, antes de entrar um pouquinho a respeito disso, eu quero desmistificar algumas coisas que às vezes a gente coloca na mente e a gente atribui a algo toda aquela mística envolvida. Vocês são místicos, meu Deus, olha só. E às vezes a gente mistifica as coisas e a gente precisa entender o que é avivamento, o que não é. Lembra, fica com aquele rap na cabeça. Renovação espiritual com propósito. Mas é o seguinte, se você olhar desde a época de Jesus, aquele povo, o que ele queria? Ele queria um Messias que fosse como Davi, um rei guerreiro, que libertasse os judeus de Roma, sim ou não? Por isso eles rejeitaram, eles queriam um guerreiro, eles queriam um rei que lutasse. Quando Jesus veio, ele começou a pregar um reino diferente, mas mesmo os discípulos que andavam com ele, num dado momento, a mãe dele chegou e falou assim, viu, deixa ele sentar à sua direita e à esquerda. E detalhe, todos os outros discípulos ficaram bravos, por quê? Porque eles queriam sentar também. Que isso, o cara está se achando mais que nós. Eles pensavam em algo exterior, por quê? A gente vive no mundo, certo? Tudo aqui é matéria, sim ou não? O carro que você anda lá na frente, tudo é matéria. E a gente acha que esse mundo é a única coisa que existe. E a gente vive a vida em função desse mundo material. Os discípulos andavam com Jesus e ainda tinham uma percepção desse mundo puramente material. Se você ler Mateus 24, o capítulo todo, é o capítulo escatológico do Evangelho. Jesus falando do final dos tempos. Quer melhor que isso ou não? Se Jesus falou, está falado. Às vezes a gente confunde o avivamento com várias coisas, certo? E se você pegar na Bíblia, e por muito tempo eu pensava desta forma, por uma interpretação, entendo, errada, é que em Mateus 24, você não vai ler em Mateus 24, que virá um último avivamento antes da volta de Jesus. Vocês já ouviram falar isso, sim ou não? Todo mundo aqui já ouviu. Mas não está escrito isso na Bíblia. É importante a gente frisar. Espera aí só um minuto. Eu não estou dizendo que não haverá. Não é isso que eu estou dizendo. E no final vocês vão entender esse meu pensamento. Mas não está escrito que haverá obrigatoriamente. Com isso eu não estou dizendo que não vai ter. O que eu estou dizendo é que não é bíblico. Por quê? Porque em Joel já está falando. Nos últimos dias, tal. Esses dias já chegaram. O avivamento já está disponível. Na verdade eu ia falar no final, mas já estou falando agora, porque eu vi umas carinhas assim, ó. Sabe quando dá aquela entortada assim? Às vezes a gente fala uma verdade, a pessoa a vida inteira acreditou naquilo, e quando você ouve um negócio, a pessoa já dá aquela torcida assim. Calma, calma. Fique comigo, 45 minutos, eu prometo que eu encerro, e você vai entender. O avivamento já está disponível, e às vezes a gente acha que não, quando chegar o avivamento, eu já falei aqui inclusive, o dia que chegar o avivamento, as coisas vão mudar. Você já deve ter ouvido eu falar isso, mas teologicamente, biblicamente, isso não está correto. O avivamento já está disponível. O véu do templo já se rasgou de cima a baixo, já está disponível, já está aqui. E às vezes a gente confunde avivamento com barulho. É a coisa mais comum.
Se tem barulho, a gente atribui avivamento. Quem aqui já foi num culto e estava aquele fogo puro, aquele reteté, você saiu falando, nossa, o culto hoje estava avivado. E um culto mais silencioso, você fala, nossa, o culto estava frio. Quem aqui já... Eu sei que vocês não, mas eu já fiz isso. Eu sei que ninguém fez aqui. Barulho não quer dizer avivamento. Quando tiver avivamento, vai ter barulho. Pode ficar tranquilo, haverá. Mas ele não é a única e absoluta forma de se manifestar. Ele não é evidência absoluta. Porque se eu pegar o microfone, aleluia, agora pode! Alguém ficou avivado aí de eu gritar no microfone? Alguém avivou aí? Talvez alguém acordou. É bom para despertar, né? É bom para despertar. Mas por mais que eu grite, que eu use técnicas e tal, o avivamento, ele tem algumas características. E às vezes a gente confunde barulho, a gente confunde o mover pelo mover. A igreja em Coríntios estava nesse negócio, e todo mundo falando em língua, aquele negócio. Paulo veio assim, 1 Coríntios 14, ele falou, olha, para, 1 ou 2, 3 no máximo, fala em língua. Vocês têm que interpretar, é melhor você buscar profecia do que dom de línguas. E às vezes a gente pensa, num culto de estar todo mundo, é um culto cheio, sim ou não? É ou não é, irmão? Segundo o que Paulo escreveu, não necessariamente. Eu não estou, veja só, quando eu faço uma afirmação, eu não estou negando completamente a outra. Eu quero que você abra a sua mente e comece a pensar. Ele falou, mais importante do que você falar em língua, é você falar na língua das pessoas que estão aqui, para elas serem edificadas, porque tudo tem que ter propósito. Lembra do rap? O P é o propósito, tudo tem que ter esse propósito. Você falar em línguas, por falar em línguas, tem que haver um propósito. A gente vai falar, fique comigo, não saia daí, fica comigo mais um pouquinho que a gente vai chegar lá. Ou às vezes as pessoas confundem, está muito associado com o mover profético. Ah não, quando tem profecia, irmão, quando tiver avivamento vai ter barulho, vai ter língua, vai ter profecia, tudo isso. O que eu estou dizendo é que o avivamento não é necessariamente essas coisas. Vai ter isso, mas isso não é avivamento. Consegue perceber a diferença? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não confunda as duas. E o movimento profético, diga-se passagem agora. Eu vim de uma igreja, antes de ser da Love Church, que acontecia o seguinte. A gente sabe que existem profecias que, existem uns profetas que, mais ou menos, já viram ou não? Não, claro que não. Mas no passado, lá em São Paulo, de onde eu vim, tinha uns profetas meio mais ou menos, meio meia boca, assim, sabe? Acho que precisava orar mais um pouquinho, mas enfim, não vou entrar no mérito. O que a igreja falou? Opa, tem o risco dessas profecias não serem de Deus, vamos parar com profecia, acaba. Tem mais profecia, para com esse negócio. Levantava alguém profecia, o pastor já vinha aí, pode parar com esse negócio aí. Tem algum dentista aqui ou não? Tem o Zé médico. Alguém que machuca o dedo, está com a unha inflamada, tratamento, vamos cortar a unha fora, é assim que funciona? Vamos cortar o dedo fora, é assim que funciona? Não, você tem que tratar de acordo com com o grau de inflamação do problema, mas você não vai arrancar o dedo fora. Às vezes acontece isso, mas hoje eu percebo que inverteu, o pêndulo é assim, quando vai muito para um lado, aí ele volta com muita força com o outro. Infelizmente tem pessoas que vão atrás de profecia para saber o futuro, com quem que eu vou casar, é para eu fazer isso, não é? Quer que o pastor seja um vidente, um guru. O que é a profecia? Em Coríntios, no mesmo capítulo, eu tenho que anotar, senão eu esqueço. Fala, Coríntios 14:3, fala assim, o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Não é para adivinhar futuro, não é para mostrar, não. Irmão, eu já vi pessoas literalmente idolatrando o profeta. Idolatrando, sabe o que é idolatria? Idolatrando o profeta. Aí o profeta, com todo o amor e carinho que eu tenho, o cara
começa a receber. Já vi profeta que parece entra levitando na igreja, sabe? Literalmente ele passa assim, e daí vai todo mundo, esse é o... Não vou, quem sou eu para julgar? Quem sou eu para julgar? Deus vai julgar ele. Mas às vezes nós somos feitos para adorar, e nossa adoração é o Senhor, e a gente acaba olhando para a pessoa, e idolatrando a pessoa pelo dom que ela tem. Irmão, isso não tem nada a ver com avivamento. Vai ter profecia no avivamento, vai ter, mas ninguém vai idolatrar ninguém não. A profecia, ela vem para isso, ela vem para quê? Edificação, consolação, exortação. Às vezes vem mais para exortar do que qualquer outra coisa. Os profetas, o ministério profético começou em eu vou errar as datas, toda vez que eu falo data eu erro, mas começou com Samuel 1100, 1050 antes de Cristo. Terminou o ministério profético do cânon, ele terminou em 400 antes de Cristo, com Malaquias. 700 anos de ministério profético. A maioria desses profetas eram assassinados, eram mortos. Se você quer saber como é que era um profeta, eu recomendo, você vai no YouTube, você coloca lá, Jeremias filme. É um filme velho, da década de 90, mas é um ator famoso, que estrelou o filme. É um cara que depois fez o Grey's Anatomy, eu não assisti lá, é um dos médicos lá da série, faz esse filme. O cara está até novinho, hoje o cara está velho, na época ele era novinho, jovem. Assiste esse filme e você vai entender o que era o ministério profético. E Jeremias é conhecido inclusive como o profeta chorão. Já ouviram essa expressão, não? Quem é das antigas já ouviu. Por quê? Porque ele escreveu Lamentações, ele se lamenta. Aquilo ali é profeta, aquilo ali é profeta. E aquilo ali que acontece com o profeta, não é ser idolatrado e andar levitando. Aquilo é profeta. Vai ter a profecia no avivamento? Vai, fica tranquilo, vai. Mas você não vai precisar correr, vamos lá. Então é o seguinte, a gente precisa entender, a gente confunde às vezes a palavra de sabedoria e conhecimento. Também de forma rápida. Palavra de conhecimento, é a revelação. Vamos dar um exemplo, Daniel. Nabucodonosor teve um sonho, e não lembrava do sonho, falou assim, eu estou cheio de sábio e mago e um monte de gente, se vocês não souberem eu vou mandar todo mundo, mandar matar todo mundo. Aí ficou todo mundo desesperado. Irmão, como é que você vai adivinhar o que o cara sonhou? Palavra de conhecimento. Deus deu uma palavra de conhecimento para Daniel. Olha, você sonhou que tinha lá 7 vacas magras, 7 vacas gordas, vinhas magras, comia, depois 7 espigas magra, e eu vinha e comia e tal, e etc. Aí veio o que? Palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, que é a aplicação da revelação. Então a palavra de conhecimento vem para quê? Sobrenatural. E a palavra de sabedoria? Para que isso se torne prático. Você vai construir celeiros, etc. Sim, vai guardar. Falei Daniel, né? É José, nem tem um para me corrigir. Não, eu misturei as duas histórias, vocês nem para falar, eu fiz isso, pegadinha para ver se vocês estavam espertos. Daniel, Nabucodonosor, certo? O sonho de Nabucodonosor, a estátua. José estava com as espigas. Pelo amor de Deus, vocês são crentes mesmo, meu irmão? Eu falo que nem quando eu anoto eu esqueço, que nem quando eu anoto eu lembro. Mas é o seguinte, vamos voltar, depois vocês editam aí. A palavra de sabedoria foi para Daniel. Nabucodonosor teve o sonho, não lembrava o sonho, é o sonho da estátua, a estátua que representava os impérios que viriam, beleza? Também aconteceu ali com José a mesma coisa, só entrei nos dois, a mesma palavra de conhecimento, sabedoria, foi para José, beleza? Eu anotei os dois, falei os dois de uma vez só. Avivamento, então, continuando. Então, sinais e prodígios, eles vêm única e exclusivamente para respaldar. Eles não vêm para ser o centro de tudo. Não. A igreja, nos últimos anos, pelo menos no que eu conheço por igreja, o foco seria os milagres e os sinais. Vou dar um exemplo. 1992, 93. A igreja em que eu estava viveu um avivamento. A igreja era um cultão meio morno, aquele normal, cultinho normal, você entra, sai,
não tinha muita língua, era de vez em quando. De repente começou aquele alvoroço, todo mundo orar em língua, e caía no chão, e virava, e falava, e acontecia alguns sinais, dente de ouro, obturação de ouro. Quem é dessa época e viu algo parecido com isso? Obturação de ouro, ou a pessoa tinha uma obturação normal que fez no dentista, e ela transformava em ouro, ou a pessoa não tinha nada e aparecia obturação de ouro. Uma outra coisa que aconteceu, o pessoal estava orando, de repente começava a verter, literalmente do nada, óleo, azeite da mão. E eu lembro, tinha um irmão, que ele passava, só que ele, sabe aqueles, né, bem, eu era adolescente, eu devia ter uns 15, 16 anos, e ele já vinha, vamos orar e ungir, o pastor passa o azeite na mão dos, você não viu isso? O pastor pega o azeite, tem uns irmãos que vão ungir, ele vai passando ungindo na mão das pessoas, aí essas pessoas saem orando por quem está aqui precisando da oração, sim ou não? Esse cidadão não, ele pegava, ele fazia assim e já, óleo saía da mão dele, ele ungia a mão, eu vi isso aí. E o que aconteceu? Nessa época a gente estava, só que o cara era mais velho, a gente, né, tinha aquele medo, na verdade. Molecada tinha medo de profeta naquela época. Não vou entrar nos detalhes porque tem mulher, criança aqui, mas a gente tinha certo receio dos profetas. E o que aconteceu? Naquele grupinho de adolescente que a gente estava, uns 10, 12 meninos, né? Tinha um que até ele era, sabe, mais ou menos, não era muito crente, era mais ou menos, aqueles meia boca. Cara, uma vez a gente estava orando, e ele estava orando, de repente ele estava orando, ele olhou para a mão dele, tinha azeite, tinha uns pingos, não era que nem do outro irmão, mas tinha uns 3 pingos assim de azeite, e ele virou e falou, olha aqui, aí eu era meu amigo, eu falei, opa, daqui, deixa eu ver, peguei, passei a mão, pus na língua, tinha gosto de azeite, irmão, vocês acreditam nisso ou não? Estou falando, se você não acredita, problema seu, estou nem aí, eu vi, eu provei e vi. Na verdade eu vi e depois provei. Já viram a musiquinha lá? Eu provei e vi. Fiz questão, tinha gosto de azeite. Então, às vezes o foco é no milagre, é no sinal. Talvez você já viu curas, mas tudo isso tem que ter um propósito. Mas do propósito eu vou falar mais um pouquinho. Então não é barulho, não é simplesmente mover, não é simplesmente profecia, não é simplesmente milagre, cura, não é simplesmente isso, vai ter tudo isso no avivamento. Agora, mais importante de saber o que é o avivamento, eu quero colocar 5 requisitos que a gente pode dizer que sem eles não vai acontecer, obrigatórios. Irmão, só um detalhe, avivamento, a gente poderia fazer um seminário, um congresso de 1 semana para falar de avivamento, e eu vou falar em 45 minutos, eu não vou falar tudo, certo? Mas 5 pontos que eu quero deixar. Primeiro, diga jejum e oração. Tá horrível, agora tá terrível, vamos de novo, vai, vou voltar aqui atrás no tempo de novo. Irmãos, tem 5 requisitos, eu não vou conseguir falar de tudo, a gente poderia fazer um congresso de pelo menos 1 semana a respeito de avivamento, mas eu quero deixar 5 aspectos que são obrigatórios para o avivamento. Então diga comigo, vou até pelo mesmo lado, diga jejum e oração. Agora sim, agora vocês me inspiraram, agora está até legal. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Qual foi a última vez, hoje que dia que é? Dia 6 de abril de 2025. Eu quero saber a data da última noite em que você passou orando, a noite inteira. Da noite inteira, vamos pensar assim, de 11h30, meia-noite até 6 horas da manhã. E detalhe, orando. Solta só o pad, varão, só o pad. Não, tá bom, tem isso aí mesmo. Dá mais gás nesse pad. Não é assim, ó. Baixa um pouquinho, baixa um pouquinho. Orando, você sabe o que é orar? Você sabe o que é orar? Eu estou na presença, ok, eu perguntei, vou perguntar então, qual a última vez que você passou a noite orando?
Orando, entenda, falar com Deus. Da escola bíblica lá de quando você era da salinha. Não vou entrar em detalhes. Não é ficar assim. E eu já, aqui entre nós, eu já vi gente assim, ó. Vai lá, volta o pé aí, varão. Tá dormindo. Passa 10 minutos. Muito obrigado pelo varão. Qual a última vez? Detalhe, não é que às vezes acontece de você estar passando por uma luta, uma dificuldade, um problema, você está doente, você está quebrado financeiramente, a empresa deu um problema, aí você corre a orar. Não. Eu vou além. Não que não tenha validade, tem validade, mas eu no meu julgamento, eu vou julgar, mas também estava... Não, eu quero saber o seguinte, está tudo bem na sua vida? Está tudo certo, você está sem problema financeiro, aí ficou difícil para mim, mas assim, você não tem nenhum problema grave financeiro, nada, o mundo não está acabando, está todo mundo com saúde, está todo mundo bem, você por amor a Jesus passou a noite orando, porque você queria estar na presença dele. Essa é a pergunta que eu quero fazer. Qual foi a última vez? Me dá a data. No ano passado aconteceu alguma vez disso? Inclusive nós vamos ter uma vigília o mês que vem, né? Eu sei que em maio tem uma vigília. Olha aí a oportunidade. Não se você vir aqui, vai lá, volta lá o varão. Às 2 horas da manhã ainda, meu Deus. Não, valeu. Mas tem a oportunidade de você vir, quem sabe, com mais brasas, junta e... Qual foi a última vez que você passou? Quantas vezes você jejua? Como é que está essa sua vida? Essas práticas. Orar quando a gente está precisando, quando a água está batendo aqui, não que não tenha seu valor, mas é uma coisa. Agora orar e buscar pela presença é outra história. Aí que o avivamento vem. Porque quando você ora e jejua especificamente por alguma coisa, Deus é bom, Ele atende. Mas acabou. Não, eu quero que Ele venha. Eu quero que Ele venha e habite. Eu não quero que Ele só visite. E eu venho, só tem um jeito, irmão. Não tem outro jeito. É inegociável. Sem oração e sem jejum, não tem avivamento. Lembra que eu falei do culto racional? É isso aí, é decisão. Culto racional é tua decisão. Eu não estou precisando de nada, eu não vou pedir nada. Eu vim aqui para adorar. Eu vim aqui para apresentar o meu coração. Eu vim aqui buscar Ele porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso. Então, primeiro, jejum e oração. 2, diga arrependimento. Dá para ser melhor, arrependimento. Malaquias 2 fala sobre lágrimas, choro que o Senhor não ouve. Ouvir lágrimas é uma metáfora, beleza? Não é algo literal. Ele fala de você trazer ao Senhor uma oferta, apresentar a Ele, chorar, se derramar, e Deus não recebe essa oferta, não ouve esse choro. Por quê? Arrependimento. E aqui, eu não vou... Arrependimento dá para você fazer uma pregação só sobre arrependimento, só vou citar. Arrependimento é diferente de remorso. Às vezes nós choramos e a gente vê um monte de gente chorando pela consequência do que fez, aí a consequência é problemática, é trágica, e ele chora porque ele perdeu alguma coisa. O caso clássico, infidelidade conjugal. O cara trai a mulher trai o marido, aí é descoberto, aí dá aquele rolo, aí o cara... Não, ele não se arrependeu, ele foi pego, é diferente. Então o cara está com remorso, aí partilha, divisão, aí é o rolo, aí o cara está chorando por quê? Porque perdeu a empresa, perdeu a casa, não é por... Entende a diferença? Arrependimento é arrependimento, aquilo que você fazia acabou, morreu, não é que você foi pego não, e existe arrependimento mesmo nessa situação, vou defender essa classe. Davi, aconteceu com Davi, ele foi pego no pulo, mas ele se arrependeu. Ou seja, é possível, arrependimento, quem tem que medir ou não, mensurar é você, quem sou eu para julgar? Mas sem arrependimento de pecado, não tem avivamento. 3, diga assim, restauração do relacionamento com Deus. Passou de 3 palavras, o padrão já cai. Jejum e oração estava bom, arrependimento estava bom, agora, diga lá, restauração do relacionamento com Deus.
Está vendo que tudo que eu falei não é nada externo, é tudo interno? Ó, já vou dar uma dica para você. Avivamento não é o que acontece aqui. É o que acontece aqui. Mas o que acontece aqui vai acabar incendiando e vai pegando para cá. Você entendeu? É simples, não tem mistério, não tem... A dificuldade é acontecer aqui. O meu relacionamento com Deus vai ser renovado, quando você aceitou Jesus, lembra lá dos primeiros dias que você conheceu Jesus, que você entrava na igreja, já chorava, mas vai passando o tempo, a gente vai ficando meio calejadão, meio cascudão, né? Já a palavra já não faz mais efeito. Antigamente o cara, novo cristão, qualquer coisa, ó, uma borboleta, é Deus falando comigo, um passarinho cantou, é Deus falando comigo, qualquer coisa, na rua um cara fechou, eu tenho que estar esperto com o inimigo está furioso, já viram isso ou não? É assim, mas vai passando o tempo, isso aí eu já vi muito disso aí, viu? Eita, tá vendo lá, aquele irmão lá, tá pulando, isso aí, fogo de palha, daqui 3 meses está fora da igreja, já viram gente assim, ó? Claro que não, aqui não, eu já vi lá em São Paulo, aqui jamais, no Paraná não é assim que funciona, mas esse relacionamento, e veja, a gente foca sempre no que é externo, e a gente não olha para o interno. Vou dar um exemplo. Jesus, o que Jesus falou de João Batista? João Batista é o maior dos nascidos entre mulheres. Jesus falou isso. Eu já ouvi gente discordando, não, eu não concordo, meu irmão, você tem direito, né? Mas se Jesus falou, penso eu, que ele está certo. Vou eu discutir com Jesus, irmão? Vou eu discordar de Jesus? Mas tá bom. Vamos pensar nos caras que passaram antes de João Batista. Até João Batista, você teve, por exemplo, Moisés. Moisés libertou do Egito, abriu o Mar Vermelho, fez sair água da rocha. Alguém aqui já abriu um riozinho, um corguinho? Já? Alguém aqui ou não? Alguém aqui já fez sair água da rocha? Tem alguém? Se tiver, levanta a mão aqui. Queremos conhecer você. Ninguém? Moisés foi Deus falava com ele face a face e tal, enfim. Elias veio antes de João Batista, sim ou não? Cara, Elias fazia cair fogo do céu, e não foi mais de uma vez. Teve lá o capitão com 50, foi lá, vamos te prender, cai fogo do céu, matou todo mundo, matou os profetas de Baal, parou de chover. Irmão, Elias era o cara. Eu acho que de poder assim, um dos caras mais top da Bíblia era Elias, não sei, mas Elias fazia coisas extraordinariamente sobrenaturais. Davi veio antes de João Batista, sim ou não? Segundo o coração de Deus, foi o maior rei de Israel. Daniel, o da estátua, não da espiga de milho. Vocês aprenderam, nunca mais vocês vão trocar agora. Daniel, o da estátua, teve a revelação, palavra de ciência. Ele teve profecias do final dos tempos. Ele teve do tempo que ele vivia, ele teve de milênios após ele. Deixa eu perguntar para você, João Batista, quantas curas João Batista fez? Você sabe? Quantos milagres ele fez? Alguém sabe? Sabe o que era o ministério de João Batista? Preparar o caminho do Senhor, mas o que ele fazia, efetivamente? Pregava o arrependimento e o que mais? Batizava a galera. Ele fazia, alguém sabe de alguma coisa mais que ele fazia ou não? Pregava o arrependimento e batizava. Você acredita? Se fosse para eu e você escolher um cara top da Bíblia, eu escolheria Elias. Talvez você escolha, sei lá, mas eu vou ser sincero, João Batista estaria fora dessa lista. Mas por que Jesus falou que João Batista era o maior de todos? Porque não está naquilo que você faz, está na revelação daquilo que você tem, daquilo que você é. Ele se tornou aquilo, ele deu a vida por aquilo, ele pregou, e ele fazia aquilo que Deus mandou ele fazer, ponto. Às vezes a gente está correndo atrás de coisas exteriores,
seja espiritualmente ou pior, materiais. O foco da nossa vida é outro. Mas o avivamento, ele não está nessas coisas. Vai ter isso, mas o avivamento vai começar aqui, no nosso interior. E aqui eu já estou indo para o final. Espera aí, antes de ir para o final, põe aquele slide 3. Veja que começa a mudar. Já não é quem quer o avivamento. Quem quer dinheiro? Quem é das antigas sabe do que eu estou falando. Quem quer? Não. A pergunta já começa a mudar. Quem quer viver o avivamento? Já muda a pergunta. Não é só quem quer viver. Porque assim, o avivamento está rolando aí. Mas eu posso estar fora. Pode estar acontecendo um monte de coisa. E eu estou aqui olhando, que nem Mical. E me tornar estéril como Mical. Mas será que eu quero viver isso na minha vida? Vamos lá. Então eu já esqueci qual que era o primeiro requisito. Jejum e oração. Segundo, arrependimento. Terceiro, relacionamento. Relacionamento com Deus restaurado. Dependência do Espírito Santo. Ai meu Deus, eu tenho 10 minutos para terminar e eu vou terminar em 10 minutos. Então, fique comigo aqui, não saia daí. Agora vamos entrar em alta velocidade. Domínio pelo Espírito Santo. Põe aí Romanos 8:6. Põe na linguagem do dia de hoje. Só um comentáriozinho. A linguagem do dia de hoje, eu sempre falo para todo mundo, é uma das piorzinhas, mas ela é mais fácil para entender. Então, põe para nós aí. Romanos 8:6. Diz assim. Isso. As pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente. Próximo. Mas as que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus terão vida eterna e paz. Esse avivamento, o jejum e o arrependimento, o jejum e a oração, o arrependimento, eu voltar a me relacionar com Deus, vai me fazer depender do Espírito Santo, porque eu vou começar a conversar com Ele todo dia, estou orando e estou jejuando, estou conversando com Ele, e Ele vai falar com a gente. Hoje na oração dos voluntários, até o Leandro na hora da oração falou, se Deus não falou nada comigo, foi porque eu não parei para ouvir. A gente está vindo do Reset, e eu até comentei aqui com a galera, o que o Reset tem diferente? É a banda que toca lá, que é melhor que a que toca aqui? Quem foi sabe que não é. É os preletores que são diferentes lá do que aqui? Teve 2 que a gente chamou uma pessoa de fora, mas não é. É porque a gente para ouvir. Se você está orando, está buscando, Mateus 7,7, aquele que pede, recebe, que bate, vai ser aberto, aquele que busca, encontra. É assim, é uma questão de você buscar. Avivamento não é externo, não é barulho, é aqui dentro que ele acontece. E último, diga, propósito. E aqui agora eu vou caminhando para o final. Tudo na tua vida tem que ter propósito. Se você não tem propósito, não importa na área, você vai fazer aquilo, você vai fazer qualquer outra coisa, menos aquilo que realmente era para ser feito. Eu sempre dou como exemplo isso aqui, ó. Microfone, sem fio, especificamente. Para que serve um microfone? Vamos adiantar, porque até eu já falei isso anteriormente. Um microfone, ele serve, esse instrumento aqui, ele serve para captar sons. E no caso do sem fio, transmitir aquele som que ele captou. Sim ou não? Ele serve para outra coisa? Mas se eu quiser tocar bateria com 2 microfones sem fio, dá? Eu sempre digo, se for o pastor Lúcio ou o Mateus, não dá. Nem uma virada aguenta. Mas se for uma pessoa um pouquinho mais tranquila, mais de boa, dá para começar. Dá até para tocar uma música, mas não dá no momento, o cara vai se empolgar e vai dar ruim. Por quê? Porque isso aqui não foi feito para tocar bateria. Isso aqui foi feito para captar o som, a frequência. Aí depois você vê na internet, com algum engenheiro, você começa a observar aquilo que está acontecendo aqui, ele vai chegar ao som, o som vai, sei lá, ser transformado em alguma outra frequência, que vai mandar para a base, e essa base vai dar o destino. Se você fizer aquilo que está fora do propósito, você vai acabar quebrando, literalmente. E aqui eu gostaria de ler com vocês, abra comigo Ezequiel 16,
calma, não põe ainda, só deixa no jeito. Ezequiel 16:49. Não vale o pessoal do louvor, porque eu já falei, não vale quem foi no último reset que eu já falei. Quem sabe aqui me dizer qual é o maior pecado de Sodoma e Gomorra? Alguém sabe dizer ou não? Alguém sabe? Se já me ouviu falando, perdeu a graça. Alguém arrisca aí ou não? Aqui é o seguinte, atenção. A tradição oral judaica relata fatos que não estão na Bíblia. Eu já ouvi muito pregador falar que tradição oral, que não sei o quê, que... Enfim, se você parar para pensar que a Bíblia conta fatos de 4.000 antes de Cristo e ela começou a ser escrita 1.500, 1.400 antes de Cristo, todo esse período de 2.600 anos veio da tradição oral, sim ou não? Então, eu não vejo por que ela seja totalmente descartável. Não. A tradição oral judaica, a Midrash especificamente, fala a respeito do sistema judiciário de Sodoma. Sabe como é que funcionava? Lá era assim. A justiça era parcial. Dependendo de quem era a vítima e o autor, era um julgamento diferente. Já viram isso em algum lugar aqui ou não? Não, né? Claro que não, está sendo gravado. Aqui no Brasil nunca ninguém viu isso. Mas lá funcionava da seguinte forma. Vou contar 2 exemplos. Se 2 pessoas estavam brigando, certo? Aí um deles dava um soco, começava a discutir, ele dá um soco, o Arthur dá um soco no Nicolas. Aí dá um soco no nariz e voa sangue e suja a roupa do Arthur, beleza? Ele agrediu o Nicolas, beleza? Aí o Nicolas vai no juiz. Ó juiz, eu estava andando na rua, não fiz nada, veio o cara e me bateu. Ah, ele te bateu? Chama lá. Aí é o Arthur, mas o Arthur era amigo do juiz. O que ele faz? Ah, você bateu nele e sujou a roupa? Então você que apanhou, vai ter que comprar uma roupa nova dele, porque o teu sangue sujou a roupa dele. Não, está decidido. Cumpra-se. Conta a tradição que aconteceu o seguinte fato: um homem, amigo das altas esferas, agrediu uma mulher grávida, e essa mulher perdeu o bebê. Ela e o marido foram diante do judiciário para poder justiça. Sabe qual foi a decisão do juiz? Você agrediu a mulher grávida e ela perdeu o bebê. Agora você vai manter relações sexuais com essa mulher até ela engravidar de novo, porque você tem que restituir o bebê que você tirou dela. Essa era a justiça em Sodoma e Gomorra. Sabia disso ou não? Love Church também é cultura, viu? Então você aprende certas coisas aqui. Você aprende a falar inglês, você aprende certas situações da cultura judaica. E a gente tem no nosso ideário que o maior pecado de Sodoma é o quê? Imoralidade sexual. Por conta daquele episódio que 2 anjos estavam na casa de Ló e os homens queriam estuprar aqueles homens, sim ou não? Ezequiel, agora coloca para mim, Ezequiel 16:49, se eu não errei. Sodoma e Gomorra, as filhas eram orgulhosas. Agora põe uma tradição, uma outra... Põe no ar, põe na, sei lá, numa outra. Eis esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã, soberba, fartura de pão, abundância de ociosidade teve ela e suas filhas, mas nunca fortaleceu a mão do pobre e do necessitado. Você veja que Ezequiel poderia ter falado da justiça de Sodoma, poderia ter falado das imoralidades, das atrocidades que aconteciam naquela cidade, mas o que ela chamou a atenção? A arrogância, não ajudar o próximo. Para ele era muito mais grave. Por quê? Porque hoje a gente tem a nossa cultura, nosso sistema judiciário, e de fato, hoje, o estupro, pedofilia, são os pecados mais desprezíveis, sim ou não? Talvez tenham outros aí, mas quando você não tem um propósito, você é o centro de tudo. Eu venho na igreja, porque Deus tem que curar,
porque eu estou doente. Deus tem que arrumar um emprego para mim. Deus tem que abençoar a minha empresa. Deus tem que abençoar meu casamento. Deus tem que curar os meus traumas. Eu sou o centro do Evangelho. Jesus veio, morreu na cruz para eu ser feliz, para eu ganhar dinheiro, para eu trocar de carro, para eu viajar. Eu sou o centro. Já viram criança mimada ou não? Já viram criança mimada? Volto a repetir, quando eu vejo uma criança mimada, eu tenho muita vontade de disciplinar a criança, mas está no bonequinho. Fizeram um bonequinho meu e essa frase está no bonequinho, acredite ou não. Eu tenho até vontade de disciplinar a criança, mas eu tenho mais vontade de disciplinar os pais da criança. Mas é o seguinte, é isso, às vezes nós agimos dessa forma, a gente não entende o propósito. E eu aprendi, pastor Lúcio, no último reset, não é o meu propósito, é o meu papel no propósito de Deus. É diferente. Às vezes a gente, meu ministério, meu chamado, eu, é sempre o eu está no meio. Não, o propósito de Deus é alcançar outras pessoas. O propósito de Deus, a prosperidade que Ele dá para mim, a unção que Ele dá para mim, tudo que Ele dá para mim, é alcançar outras pessoas, é amar Ele acima de todas as coisas e amar o próximo como a mim mesmo. Sodoma e Gomorra eram tão amantes de si mesmo, que eles faziam aquilo que eles queriam. Eles chegaram nesse nível, não, eu tenho o desejo, eu quero estuprar essa pessoa, eu vou fazer, por quê? Porque eu preciso me satisfazer. Às vezes a gente se julga melhor, porque a gente não comete crimes que nós atribuímos um valor, mas que segundo a Bíblia são a mesma coisa. A arrogância, a Bíblia fala, a rebeldia é como feitiçaria, desobediência. Às vezes nós somos desobedientes, nós somos feiticeiros diante de Deus. A gente atribui, não, feiticeiro, o cara faz uma macumba, fez um negócio lá, para acabar com a vida do outro, é uma coisa grave, mas desobedecer, a gente não atribui o mesmo valor. Então nós precisamos olhar, e quando a gente começa a ter relacionamento com Deus, propósito, enfim, esses cinco elementos, esses 5 requisitos, a gente começa a entender que Deus olha diferente da gente. Nossos olhos naturais só vê matéria e só olha para o nosso umbigo. Negativo. A gente só olha para aquilo que é exterior. A gente não olha para dentro. Irmãos, vou falar aqui. E agora peço que você coloque o último slide. E aqui eu vou mudar a frase. A frase é: quem quer pagar o preço para viver o avivamento? Já é uma pergunta que não é... Quem quer avivamento? Aí todo mundo quer. De graça todo mundo quer. Agora não é de graça. E aqui não confunda, salvação é graça. Nada que você fizer vai pagar a salvação. Salvação, o resto tudo e é caro, é um preço alto. Se coloca de pé.